Vamos lá. Gente, então, a aula de hoje é sobre razão e proporção. E o que eu quero falar para vocês é que o fato da gente estar olhando novamente essa matéria é principalmente porque a repetição ela faz muito parte do aprendizado. Então é o seguinte, toda vez que o nosso cérebro foi feito para esquecer, era isso aonde eu parei. O nosso cérebro foi feito para esquecer. Então todas as nossas informações elas tendem a vir para uma parte do cérebro, por exemplo, essa minha blusa ela é cheia de desenho, tem os beijinhos. Possivelmente, daqui mais ou menos sei lá, daqui na semana que vem, vocês não vão lembrar qual era a blusa que eu estava usando hoje. Então, porque essas informações, elas são feitas para ficar tudo descartável mesmo. Senão a gente ia ficar com o cérebro cheio de informação inútil e aquilo que é útil, aquilo passa a não ser tão importante. Então, é um mecanismo de defesa. Aí alguns alunos falam assim, professor, então como que eu faço para eu poder... como que eu faço para poder aprender melhor? Como que eu faço? Porque às vezes eu vou lá fazer a prova e me dá aquele branco. E aí eu entro em pânico, porque eu vou fazer o que me dá um branco. E aí eu pergunto para você, quando você vai andar de bicicleta, a primeira vez que você andou de bicicleta, a informação ela vem para essa parte do cérebro, tá? A título de didática mesmo, tá? Não sou médica nem nada, mas eu estudo um pouco para ver como que a gente pode melhorar esse aprendizado. Então, essa primeira informação ela vem para essa parte do cérebro, que é a parte descartável. E depois, à medida que a gente for repetindo essa informação, como ela vai aqui, ela vai embora. Todo dia a informação vai embora. Aí depois que a informação sai daqui, se você repetir, o cérebro ele começa a olhar para aquela informação e fala assim: opa, essa informação é importante. Então ele começa a sair daqui e vai para uma outra parte do cérebro. Por exemplo, as pessoas que andam de bicicleta. Deve ter mais ou menos uns 10 anos, por exemplo, que eu não ando de bicicleta, mas eu tenho certeza que se eu pegar a bicicleta hoje, eu vou conseguir andar de bicicleta normalmente pelo meu bairro. Por que que isso acontece? Por que que eu não esqueço como que anda de bicicleta? Porque ele foi para uma outra parte do meu cérebro. Normalmente também a gente aprende de forma efetiva, ou seja, aquela informação ela vai rapidamente para um outro lugar quando quando alguém traz emoção. Então a emoção ela tem essa capacidade, tanto emoção para ruim quanto emoção boa. Por exemplo, se você perdeu um ente querido e trouxe aquela lembrança muito ruim, o seu cérebro rapidamente ele vai acessar aquela lembrança ruim. Ou o nascimento do filho, que é uma coisa, um fato muito marcante, trouxe uma emoção, explodiu. Aí aquilo ali também é uma coisa que você não vai esquecer nunca mais. Como normalmente aula de matemática ou de português ou de redação, elas não trazem muitas emoções, a gente até que tenta. Então, a gente precisa usar a repetição para vocês aprenderem. Vai chegar um momento, gente, que vai estar tão repetitivo, que já começa a ser automático. E isso é maravilhoso, sabe? A gente está realmente exercitando essa parte do nosso cérebro. Então, quando o professor fala para você fazer o exercício, o que ele está falando para você é, aluno, repete a informação e vocês vão ficar bom nisso, tá? Bom, depois de toda essa explicação, eu vou voltar agora na parte que realmente interessa, que é a nossa aula de razão e proporção. Vocês me desculpem aí a confusão de áudio, de tudo. E agora sim é que eu vou compartilhar a minha tela, que ela não tinha que ter sido compartilhada antes, mas faz parte, né? Então, agora sim, compartilhamento de tela. 1, 2, 3 e já. Bom, aqui, ó. Pra gente relembrar razão e proporção, que eu falei pra vocês na última aula, é o seguinte, a gente tem que lembrar que a razão nada mais é do que uma divisão, bem tranquilo. Então, olha só, eu tenho aqui nesse primeiro exemplo, deixa eu ver aqui como é que tá a minha caneta, peraí. Só um minutinho, que agora a caneta resolveu não funcionar. 1, 2, 3 e... Aí, opa. Muito bem. Então, olha só, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a razão. Ana e Cláudio praticavam caminhada em uma pista circular. Ana deu 6 voltas em 20 minutos.
e Cláudio 8 voltas em 30 minutos. Escreva a razão. Sempre que vocês olharem para o exercício e ele estiver escrito razão, você pode olhar para ele com muito carinho, que aqui significa divisão. Então, escreva a razão entre o número de voltas e o tempo gasto. Quando ele fala razão entre, o número de voltas vai ser a parte de cima, que é o numerador, e o tempo gasto vai ficar lá no denominador, em minutos, para cada um deles na formação de fração irredutível. Essa informação aqui também é muito importante, ó. Fração irredutível. Isso aqui, gente, está lá na matemática básica. Significa que vocês vão ter que... Irredutível significa que vocês vão reduzir até não ter jeito mais, tá? Mas reduzir de uma forma matemática, não é pegar a fração e ir diminuindo ela não, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui a Ana. Vamos ver como é que vai ficar aqui a questão da Ana. A Ana deu 6 voltas em 20 minutos e eu quero a razão entre o número de voltas, então a gente já sabe que a Ana deu 6 em 20 minutos, em 20. Bem simples, é só isso mesmo, é só a razão, só que lembrando que a gente não pode deixar ela do jeito que tá, ela precisa estar de uma forma irredutível. Agora nós vamos reduzir essa fração, significa que eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu não posso querer dividir 6 por 3 e 20 por 2, não posso. Para a gente fazer a fração irredutível, vocês precisam dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Como a gente sabe que 6 é par e 20 também é par, então existe aqui um critério de divisibilidade em que os números pares são divisíveis por 2. Ou seja, 6 dividido por 2 vai dar 3 e 20 dividido por 2 vai dar 10. Essa é a razão, essa é a proporção do número de voltas que a Ana deu em minutos. Bem legal, né? Bom, agora nós vamos analisar o Cláudio. Olha só o Cláudio. O Cláudio é o seguinte, ele deu 8 voltas em 30 minutos, ou seja, vamos usar a mesma razão. Eu tenho aqui, ó, 8 voltas do Cláudio em 30 minutos, tá? Então, agora vamos fazer a fração irredutível. A resposta, se aqui não tivesse como dividir, já era essa. Pedir a razão é só você fazer a divisão. Então, eu tenho 8 voltas em 30 minutos. Eu sei que 8 também é par e 30 também é par. Então, critério de divisibilidade, a gente vai dividir isso aqui também por 2 em cima e 2 embaixo. 8 dividido por 2 é 4. E 30 dividido por 2 é 15. Aqui eu já não consigo dividir mais, então essa será a nossa resposta, tá bom? Bom, o próximo exercício é esse aqui, ó. A razão e a proporção. Então, a gente tem Luiz e Mel, elas têm juntas R$600 e querem dividir o dinheiro de modo que o valor recebido por Luísa seja o triplo do valor recebido por Mel. Determine quantos reais cada uma delas receberá. Gente, aqui nós vamos fazer uma pequena equação. Eu sei que tem gente que a hora que escuta a equação dá vontade de sair correndo. Então, vamos lá. A Luísa e a Mel, elas têm juntas R$600. Se eu pegar o tanto da Luísa e o tanto da Mel e juntar tudo, dá R$600. E elas vão dividir o dinheiro de tal modo que o valor recebido por Luísa será o triplo do valor recebido por Mel. Então, olha como é tranquilo. Eu sei quanto as duas vão receber, gente? Eu não sei. Ô, Jorge, eu não preparei equação de segundo grau hoje. Eu preparei razão e proporção. Nós vamos falar de escala. Nós vamos falar da parte demográfica. E tem uma outra também. Mas eu gostei muito da sua sugestão. Então, eu vou preparar para a semana que vem só equação de segundo grau, tá? Eu tô indo nessa matemática mais básica, porque alguns alunos ainda estão com dificuldade aqui nessa matemática básica, e eu preciso preparar esse terreno, deixar isso aqui mais fácil, para a hora que eu for para equação, tá todo mundo junto. Mas eu gostei muito da sua sugestão, então semana que vem já pode preparar aí o caderno, que eu vou colocar só equação de segundo grau, tá? Mas, esse aqui é uma pequena equação, esse aqui é do primeiro grau mesmo, porque o que acontece? Eu gosto de sugerir alguns exercícios que têm linhas de raciocínio.
Aqui, gente, matemática, ela não é só uma forma de fazer. A gente pode escolher várias outras formas. Não tem uma forma correta, tá? E outra coisa também é que é assim, a partir do momento que você começa a imaginar caminhos diferentes para você fazer algum exercício, você está começando a exercitar o seu cérebro para resolver problemas de forma diferente. Isso na vida profissional de vocês, gente, é essencial, tá? Então, olha só, vou voltar aqui. Luísa e Mel têm juntas R$ 600 e querem dividir. Eu não sei quanto Luísa ganha, então eu vou colocar a Luísa ganha um valor X. Esse X, gente, eles podem representar qualquer número. E a Mel, aliás, o valor da Luísa, ela será o triplo da Mel. A Mel vai ganhar X. Se a Mel ganhar X, a Luísa vai receber o triplo, ela vai receber 3X. Então, vou colocar aqui, ó, 3X. Ou seja, se eu juntar o tanto da Mel e o tanto da Luísa, eu sei que elas vão receber R$ 600. Então, eu tenho aqui, ó, 3X mais X vai ser igual a R$ 600, tá? Eu quero saber quantos reais que cada uma delas vão receber. Então, eu tenho aqui, ó, 3X mais X, a gente pode juntar eles. Se tivesse outro número aqui, não poderia juntar. 3X mais X vai dar 4X, tá? Que vai ser igual a R$ 600. Muito bem. Eu preciso isolar esse X. Nesse caso aqui, ele está multiplicando. Vou passar ele para o outro lado dessa pequena equação. E o contrário da multiplicação é justamente a divisão. Então, 600 dividido por 4. E aí, eu vou lá no meu cantinho. Eu adoro cantinho de prova. E vou colocar aqui, ó, 600 dividido por 4. E aí, eu vou começar pelo 6, ó. 6 dividido por 4, ele vai dar 1. 1 vezes 4 vai dar 4. 6 menos 4 vão sobrar 2. E aí, eu vou descer o próximo aqui, que é o 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20. E desce o 0. E aqui eu vou descer o último 0. E aqui eu vou colocar o último 0. Beleza. Eu já sei que uma das meninas aqui, ó, ela vai receber R$ 150. Pronto. Quem vai receber o X, que é R$ 150, é a Mel, ó. Tá? E aí, eu sei que a Luísa, ela vai receber o triplo do valor. Se é o triplo, é 3 vezes isso aqui, que é 3 vezes X. Então, esse aqui é o da Mel. E eu tenho 150 mais 150, eu sei que é 300. 300 mais 150 vai dar 450. Ou seja, 450 é o valor recebido por Luísa. Pronto. Ô, Jorge, se você estiver aí, depois você me fala qual série que você tá? Pra gente poder trabalhar bastante isso aí. Isso aqui é bem matemática básica, às vezes tem uma galera ali do 6º ano, 7º ano, mas não se engane, viu? Eu dou aula, eu sou engenheira civil de formação, e eu dou aula para engenharia civil, inclusive eu dou aula de cálculo 3, que são uns negócios muito doidos, assim. E eu tenho alunos na faculdade da engenharia civil que ainda têm dúvidas em matemática básica. Então, isso aqui é sempre um conhecimento que não é desperdiçado, tá bom? Bom, gente, é só isso, é só uma linha de raciocínio. Agora eu vou voltar aqui, ó, algumas razões especiais. Tem bastante exercício que fala sobre densidade demográfica, tem alguns exercícios de concurso público, alguns exercícios até de Enem mesmo. E aí o exercício ele só vai falar assim, qual é a densidade demográfica da região tal. E a única coisa que você precisa fazer é justamente essa divisão aqui, ó. Eu quero o número de habitantes dividido pelo número de área. Ou seja, eu quero saber quantos habitantes por área de cada região. Uma sugestão também, para fazer sentido esse tipo de exercício, é você descobrir... terceiro ano, passei pro terceiro ano agora. Ah, Jorge, você tá bem adiantado então, né? Possivelmente você vai fazer Enem. Então, eu vou reservar uma semana especial pra gente fazer alguns exercícios de Enem. O que você acha? Fala pra mim também qual é o curso que você tá querendo prestar, tá? Então, olha só. Eu vou colocar aqui o número de habitantes dividido por área. Então, eu tenho aqui, vou colocar, por exemplo, o Centro-Oeste. Eu já fiz de cada um deles já, pra gente não perder tempo aqui com a matemática básica. Então, eu tenho aqui, ó, o número de habitantes do Centro-Oeste. A conta é bem simples, você só vai colocar 14.558.094, né, número de habitantes, dividido pela extensão, que é a área de 1.666.000
371. Pra gente não perder tempo, eu já coloquei aqui, ó, pra gente ter essa densidade. Do Centro-Oeste vai dar 8,75 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Essa é a primeira densidade. O Nordeste, deixa eu pegar aqui, ó. O Nordeste, quem sabe faz ao vivo, eu tenho um cachorro que ele está muito feliz, né, pai? O Nordeste, se a gente dividir aqui, ele vai ter uma densidade demográfica aqui, ó, de 34,15 por 34,15. Opa. Tô querendo fazer o curso de Direito. Ah, ô Jorge, eu fiz Direito também, viu? Meu primeiro curso superior foi Direito e o meu segundo curso superior foi Engenharia Civil. Direito é uma matéria que você vai ver pouca matemática lá, confesso. A matemática não vai fazer muita parte do seu dia a dia. Inclusive, eu senti muita falta disso. Mas, então eu vou colocar uns exercícios assim. Então, você não precisa ficar muito focado naqueles exercícios da segunda fase, né? Pelo que eu tô vendo, você precisa mais, pelo menos não zerar ali a parte da matemática da primeira fase. É bom conhecer você, viu? Pode ter certeza que eu vou preparar um negócio bem massa para você fazer direito e passar de ano, tá? Você tá pensando em prestar quais vestibulares? Conta aí pra mim, enquanto eu vou colocar aqui, ó. Então, 34 aqui, 15. Habitantes por quilômetros quadrados. Então, habitante por quilômetro quadrado. Ótimo. Eu tenho o norte. O norte, que ele tem 4,11. Eu não vou fazer de todos, não, pra gente não perder tempo. 4,11 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de densidade demográfica, tá? É só isso mesmo. É só dividir o número de habitantes pela área total. Então, você vai ter mais ou menos quantos habitantes por metro quadrado tem em cada cidade. Para vocês terem uma ideia, eu fiz também qual que é a porcentagem da extensão territorial. Só comparando entre essas regiões aqui. Como que a gente faz essa porcentagem? Eu somei aqui, ó, o total que tem de área. Essa soma deu 8.514.875. Isso aqui é o total de área, tá? Eu somei. Aí, o que eu fiz para achar a porcentagem? Eu peguei, por exemplo, aqui do Centro-Oeste. Eu peguei isso aqui, que é o que eu quero, dividido pelo total vezes 100. Aí você acha em porcentagem. E aí, o Centro-Oeste, da área territorial dele aqui, ele equivale a 18,86%. Ou seja, ele tem uma área lá, desse total, ele equivale a quase 20%. E ele tem, se você pegar a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, quase 9. Quase 9 pessoas por quilômetro quadrado. Por que eu tô te ensinando isso? Porque tem muito exercício que ele vai precisar dessas interpretações, tá? Então, assim, é simples. A conta matemática aqui, ela é praticamente irrelevante. Você precisa saber, porque é conta básica mesmo, de matemática básica. Só que esses detalhezinhos, por que eu tenho que saber? É esse comparativo. Vão ter muitos exercícios que você vai precisar de saber interpretar o exercício. Inclusive, eu gravei, eu acho que tá no meu canal do YouTube, eu não lembro se tá aqui no Facebook, eu gravei um vídeo com uma professora de português, que foi a Helga, que foi um exercício de matemática que tinha 0 contas. Ele era 100% interpretação. E aí eu entrei com a matemática, a Helga fez a interpretação do português e aí a gente terminou. Foi um exercício da Unicamp da primeira fase, então ele tá lá. Então isso aqui tudo é interpretação. Se eu pegar aqui, por exemplo, a região Nordeste, olha só, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei esse valor aqui, ó, de 1.554, tal, dividido por 8 milhões vezes 100. E deu também quase 20% Nordeste, ó. Deu 18,25% de território, de área. Só que olha o tanto de gente, ou seja, você tem praticamente a mesma área, só que aqui no Centro-Oeste, eu falo aqui no Centro-Oeste porque eu sou de Goiânia. Então aqui no Centro-Oeste a gente tá mais de boa, se eu pegar aqui por metro quadrado, só tem só 9 pessoas. Só que se a gente for lá no Nordeste
e distribui as pessoas praticamente na mesma proporção, de quase 20%, você vai ter 34% de pessoas ali, já tá bem mais apertado. Aqui a gente já começa a ver, por exemplo, as dificuldades do trânsito, né? Do tráfego, por que a gente tem ali tantos carros, por causa disso aí, ó, densidade demográfica, tá? Aí mais um outro comparativo do norte. Olha o tanto que o povo do norte tá folgado. Eu tenho aqui, ó, cadê? 45,2%, quase a metade desse comparativo. Ou seja, eu peguei aqui essa galera, todo esse território e dividi pelo território total. Quase 50, quase a metade do território é do norte. E se a gente pegar a galera lá e dividir por metro quadrado, eles só estão com 4,11 pessoas. 4 pessoas só. Então, uma pessoa aqui, a outra tá lá, a outra tá lá. Então, lá tá bem tranquilo, né? Imagino que se a gente pegar países tipo Japão, deve dar umas 300 pessoas por metro quadrado, né? Deve estar terrível. Bom, gente, advocacia. Muito bem, Jorge. Advocacia maravilhosa. Faça aí o que seu coração falar mais alto mesmo. Eu sempre gostei de matemática. E a área que eu mais gosto da vida é ensinar pessoas. Então, eu abri mão do direito, quer dizer, eu formei, mas eu não exerci a profissão, apesar de que é um curso que a gente não perde de jeito nenhum. E aí eu comecei engenharia civil, gosto muito, dou aula para engenheiro, mas a minha paixão tá aqui com vocês, ó, tá ensinar matemática, tá? Bom, vamos para o próximo exercício, que é só essa aqui, eu peguei as mais especiais, que é de densidade demográfica, velocidade média e escala. A gente vai terminar com 2 exercíciozinhos e finalizar a nossa live, tá? 3, eu acho. Bom, olha só, algumas razões especiais. Velocidade média, é bem qual que é a média, vocês devem fazer isso direto quando estão viajando. Bem matemática básica, eu quero saber quanto que você, por exemplo, o automóvel, se ele percorreu, vamos pegar aqui, ó, de cabeça. Se ele percorreu 150 quilômetros em 2 horas, se eu dividir 150 por 2, ou seja, ele percorreu 75 quilômetros por hora. O que eu fiz aqui nesse primeiro? Eu peguei 150 quilômetros e dividir por 2 horas. Só isso. Estuda para vocês entenderem, gente, que razão é divisão. Razão é divisão. Ou seja, 75 quilômetros por hora. Lindo. E aí, um trem ele vai ser bem mais rápido, né? O trem ele vai percorrer 240 quilômetros em 3 horas. Mais ou menos rápido, né? 240 aqui dividido por 3. 80 quilômetros por hora. Tá vendo que ele, essa é a proporção, como ele percorreu mais, só que ele demorou 3 horas, praticamente a mesma velocidade, quando a gente olha essa proporção, né? Então, tá aqui. Bom, bem simples mesmo, gente. Eu trouxe para vocês acompanhar essa linha de raciocínio. Razão e proporção vai cair. Velocidade média sempre cai. Escala despenca, tá? Se alguém aqui, por um acaso, escolher engenharia civil ou arquitetura, então você tem que ficar amigo da escala. Olha só, o que é escala, gente? Escala é representação em uma planta. Ou seja, a gente pode representar isso numa cidade, no estado, num país, numa casa, no apartamento, do jeito que vocês quiserem. O que significa? É a medida da representação, ou seja, é a medida que está lá naquele projeto, dividido pela medida real, tá? Eu peguei... normalmente tem lá escrito assim embaixo no projeto de engenharia, principalmente no projeto de arquitetura, tá lá, escala, 1 para tanto, 1 para 50, 1 para 100, 1 para tanto, e aí você vai fazendo essas conversões. Como que a gente converte escala? Então, isso aqui, 1 é o que está representado, isso aqui é 1 centímetro que está representado, ou seja, se você pegar aqui a sua planta e pegar 1 centímetro aqui, ó, e colocar, é a mesma coisa que 24.500 centímetros, tá?
Ou seja, eu tenho 1 centímetro, que é 24.500 centímetros. Se eu pegar 2 centímetros, vai ser 24.500 centímetros vezes 2. Se eu pegar 5 centímetros, 24.500 centímetros vezes 3. Normalmente a escala lá no projeto, ela tá escrito assim, ó, 1 para 24.500. Se eu for por metro, é só dividir por 100. Então, aqui vai dar 245 metros, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Se eu pegar 1 centímetro aqui na minha planta, é a mesma coisa de 245 metros. Se eu pegar 2 centímetros, eu vou pegar 245 metros vezes 2. É isso que equivale na realidade, tá? Então, agora eu trouxe um exercício, aliás, um exercício de cada pra gente finalizar. Eu tenho aqui, ó, razão e proporção. Segundo o IBGE, a população de Joinville em 2017 era de 577.077 habitantes. Sabendo que a área desse município mede 1.126 quilômetros quadrados, qual é a densidade demográfica dele? Tá vendo? São exercícios simples, mas se você não lembrar o que significa densidade demográfica, você não faz, por causa de bobeira. Se a gente voltar aqui, então, ó, densidade demográfica é bem simples. O que vocês precisam lembrar? Vocês precisam lembrar que é o número de habitantes dividido pela área. Então, eu tenho aqui, ó, Então, eu tenho aqui, ó, o número de habitantes, que é de 500 e... Vou até mudar de cor. Tem o número de habitantes, que é de 577.077... E vou dividir isso aqui por 1.126. Vocês querem que eu faça essa divisão ou pode ir direto? Alguém tem dúvidas com divisão de números muito grande? Porque o que acontece? Em prova, a gente não tem calculadora, tá? E assim, eu já sei dividir, então esse conhecimento aqui é para vocês. Então, vou esperar vocês me responderem se querem que a gente faz aí rapidão essa divisão na mão mesmo, ou se a gente já parte direto. Deixa eu ver. Um pequeno delay com a minha fala, então existe uns minutinhos aqui. Então, eu vou fazer essa divisão, tá? Bem rapidinho, assim, já que nós estamos aqui tranquilo, a gente tem mais ou menos, tá quase acabando, os outros exercícios são fáceis também. Então, eu vou fazer aqui para te relembrar, ó. Eu tenho aqui, ó, 577.077 dividido por 1.126. Espera aí. Ó, 1.126. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a tabuada do 1.126, tá? E aí, eu vou pegar aqui, ó, 57 não, eu vou separar aqui 5.000. Então, possivelmente, se eu pegar aqui, ó, 1.126 vezes 5. 6 vezes 5 aqui vai dar 30, sobe 3. Aqui 10, 13, sobe 1. Aqui vai dar 5 com mais 1, 6. E aqui deu 5. Se eu pôr 6, eu já sei que vai passar. Então, eu vou colocar aqui 5 e vou fazer essa subtração. 5.630. 5.630. Então, 0 menos 0 aqui vai dar 0. Você tem 7 menos 3 aqui vai dar 4. 7 menos 6 vai dar 1. E aqui desce o 0. Beleza? E aí, eu vou pegar aqui, vou descer mais um, 7. Muito bem. Agora, deu 1.407. Por 2 a gente já viu que não vai dar. Então, aqui vai ser por 1 mesmo. Então, menos 1.126. Então, 7 menos 6 vai dar 1. Aqui vai dar 10, né? Então, sobra 8. Aqui, 3 menos 2. 3 menos 1 vai dar 2. E aqui vai dar 0. Desce o último 7. Ixi, acho que ficou apertado. Mas vamos lá. Eu tenho 2.000, se eu pegar aqui, ó, 1.126 vezes 2, 6 vezes 2 vai dar 12, sobe 1, 4 com mais 1, 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2. Então, eu já sei que aqui é 2. Então, menos, vamos apertar. Deixa eu ver se eu consigo, aí, melhorou alguma coisa. 2.252. Ai, meu Deus. 7 menos 2 vai dar 5. Aqui vai dar 11.
Menos 5 vai dar 9. Não, tá doido? Vai dar 6. Aqui vai dar 7 menos 2 vai dar 5. E aqui vai dar 0. Tá. Não tem jeito, a gente vai colocar uma vírgula aqui para aumentar esse número e vai pôr um 0. Bom, vou continuar essa divisão não, já vou dar a resposta, peraí. Aqui ia dar 5, que ia dar exatamente esse número aqui, ia dar o resto 0. Então, a densidade demográfica neste caso é justamente 512,5. Ó, 512,5. O que você precisa, qual que é a palavra-chave? Você precisa lembrar, então, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Só isso, tá? E o próximo exercício, vamos lá. Razão e proporção. Então, olha só. O ônibus urbano fez o percurso de ida em 30 minutos. Então, ele estava lá 30 minutos a uma velocidade média de 50 km por hora. Na volta, por causa do congestionamento, ele fez o mesmo percurso, só que em 50 minutos. Determine a velocidade média. Então, ele fez o mesmo percurso, só que ele demorou mais tempo. Possivelmente, então, agora a gente vai ver como é que ficou a velocidade média dele. Só que nesse caso, a gente não sabe qual foi a distância. Então, a gente precisa calcular a distância. Uma coisa que eu reparei que vocês não podem esquecer, nós vamos utilizar rapidinho aqui uma regra de 3, que aqui, ó, tá dando em hora. E aqui tá dando em minutos. Nesse caso, gente, vocês têm que fazer a conversão de minutos para hora para poder continuar o exercício, senão vai dar ruim, tá? Conversão é um negócio que pega muito aluno. E aí, normalmente, o que acontece? Quando tem exercício de marcar X, o exercício ele vai te dar uma opção com a conversão e uma opção sem a conversão. Ou seja, se você não fizer a conversão, a resposta vai estar lá, você vai marcar e vai achar que acertou. Cuidado, tá? Então, vamos fazer essa conversão aqui rapidinho. Eu sei que uma hora, eu preciso fazer a conversão de minuto para hora. Eu sei que uma hora equivale a 60 minutos, tá? E aí, 30 minutos, que é o que eu quero converter, eu vou chamar aqui de X. Ou seja, eu posso até cortar aqui esse 0. E aí, eu posso até cortar, que eu gosto de simplificar. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Simplifiquei. Professora, eu não gosto de simplificar, não tem problema. Faz multiplicação cruzada e continua aí do jeito que vocês acharem mais fácil. Então, aqui vai ficar que 2x é igual a 1. X é igual a 1 dividido por 2, que é a mesma coisa que 0,5 horas. Tá. Fizemos a conversão. Agora, nós vamos fazer qual foi a velocidade média em quilômetros por hora. Então, olha só. Então, vamos lá. Eu sei que 50 quilômetros ele vai fazer em 1 hora. Ou seja, se eu fizer aqui, ó, em 0,5, que é a metade da hora, ele vai fazer X quilômetros. Como é a metade, a gente já imagina aqui que vai ter 25 quilômetros, certo? Opa! Aqui vão ter 25 quilômetros. Ótimo. Se eu quero saber a velocidade média, é o quilômetro por hora. Ou seja, eu quero saber aqui em 50... Só que aqui, 50 minutos, eu também tenho que converter. Então, vamos fazer a segunda conversão. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos. E eu sei que 50 minutos aqui, eu vou chamar de X. Opa! 50 minutos aqui, eu vou chamar de X. Que eu vou corta. Vou fazer a multiplicação cruzada. Ou seja, 6x vai ser igual a 5. E x vai ser igual a 5 dividido por 6. Vou deixar aqui em forma de fração mesmo, dá pra gente fazer. Agora eu vou fazer... Qual que é a velocidade média? Isso aqui é em hora. Fiz a segunda conversão. Agora, eu só vou pegar a velocidade média, que é igual ao quantos quilômetros que ele percorreu, que é 25, dividido por 5, dividido por 6. Isso é a velocidade média. Porque se você quiser fazer essa divisão e colocar aqui embaixo, não tem problema. Eu fiz aqui como fração para ficar mais fácil mesmo. Como que a gente faz divisão de fração? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo.
Então, aqui vai ficar 25, repetir o primeiro, e vou fazer a inversão do segundo. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 5. Nesse caso aqui, eu consigo até simplificar, ó. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. Eu simplifiquei tudo por 5. E a minha velocidade média, nesse caso, velocidade média, 6 vezes 5 vai dar 30 quilômetros por hora. E essa é a resposta, tá? Pronto. Eu tentei, gente, fazer de uma outra forma. Na verdade, assim, foi o que o meu cérebro ele mandou no momento. E aí eu vi que tava dando ia dar uma velocidade muito baixa. Aí eu já liguei o alerta. Então, assim, é assim mesmo o exercício. Até a professora, às vezes, a gente tem que procurar novos caminhos. Se você tiver outra forma de fazer, não tem problema. Realmente não tem como fugir aqui como é que fala? Dessas unidades, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos. E a resposta é essa. Vou deixar aí disponível também. Pra gente finalizar a nossa live, que já está quase batendo ali 1 hora, vou fazer a última de planta. Isso aqui bem tranquilo. Olha só, isso aqui, gente, na engenharia e na arquitetura é mato, tá? A planta baixa de uma casa foi desenhada na escala de 1 para 50. Significa o quê? Que 1 centímetro da planta é a mesma coisa que 50 centímetros da realidade. Metade, né? Metade do metro, meio metro. Nessa planta, o comprimento de uma parede mede 5 centímetros. Quanto mede o comprimento real da parede? Quanto que mede? Se eu colocar lá, ó, uma parede de 5 centímetros, então, ou seja, eu tenho que 1 centímetro, ele equivale a 50 centímetros. Então, 1 centímetro na planta equivale a 50 centímetros do real. Eu quero saber 5 centímetros aqui, e eu não sei quanto que é no real, vou chamar de x. Faz a multiplicação cruzada, e aqui vai dar 250 centímetros, certo? Ou, se você quiser passar para metro, 2,5 metros. A parede tem 2,5 metros. E essa é a nossa resposta, tá? Gente, é o seguinte, queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu tento trazer essa matemática mesmo, deixa eu até voltar aqui, ó, peraí. Aí. Eu tento trazer essa matemática básica e, na verdade, a matemática da forma mais descomplicada possível, tá? Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens de alunos falando, nossa, professora, obrigada, sabe? Deu realmente para entender a matéria, que é o intuito dessas aulas, tá? Eu tô numa fase, assim, um pouco de adaptação em relação aos alunos que estão participando das lives. Então, eu gostei muito aí da sugestão do Jorge, tá? E para saber que vocês têm aluno aqui, porque eu pego aluno às vezes do ensino médio, eu pego alguns alunos até do ensino fundamental, e eu tenho também alunos que querem entrar na faculdade às vezes, mas já tem muito tempo sem estudar, e às vezes quer, por exemplo, fazer uma engenharia civil, mas tem dúvida aí ainda nessa matemática básica, tem medo de entrar na faculdade. Então, desculpa, à medida que a gente fosse conhecendo, à medida que a gente fosse interagindo, aí eu vou trazendo esses exercícios de acordo com as necessidades de vocês. Quem gostou da aula, gente, fiz com muito amor mesmo, muito carinho. Desculpa aí os escorregões, mas somos humanos também, às vezes dá um bug na cabeça, tá? E eu gostaria que vocês convidassem mais alunos, tá? Essa live ela vai acontecer toda terça, quinta e sexta. Ontem não aconteceu por motivo particular, mas toda terça, quinta e sexta eu quero estar aqui presente com vocês para a gente trazer essas matérias. E é isso, um bom final de semana para vocês, uma boa sexta-feira, estou extremamente feliz e um beijo. E deixa eu ver se tem algum comentário aqui.